O vídeo de hoje é para você que quer aprender mais sobre fotografia com o seu celular. E eu vim aqui hoje para fazer isso, para aperfeiçoar a sua fotografia no celular e deixar ela com aquela cara de profissional. Vem comigo e vamos começar, pois com esse grande boom dos smartphones, aumentaram muito o número de novos fotógrafos. E isso porque os celulares facilitaram para a grande maioria da população esse acesso rápido, prático e fácil para fotografar, tornando o desejo pela imagem mais intenso e mais forte por permitir que a todo momento tudo seja registrado em tempo real. Afinal de contas, todo mundo tem um celular com uma câmera no bolso, não é verdade? Inclusive as crianças nos dias atuais trocaram umas brincadeiras de rua com os amigos por um joguinho no celular. Essas mesmas crianças já são educadas com essa tecnologia em mãos, desenvolvendo ainda desde muito cedo todas as habilidades que um telefone oferece. E a facilidade da fotografia nesses aparelhos está onde? Nas técnicas que nós, enquanto profissionais, fotógrafos, precisamos dominar para manipular o nosso equipamento, que são agora dispensadas pelo telefone. Pois ali todas elas, ou quase todas, já estão configuradas para acontecer no modo automático do seu telefone. Então, Nilo, o que você quer dizer é que eu não preciso aprender essas técnicas não? E que irei conseguir tudo com o meu celular? Opa, vamos com calma e por partes. Se você tem aí um celular e ama fotografar com ele, esse pode ser sim o primeiro passo para você pensar se seguir ou não em um bom curso de fotografia e pensar em investir em uma câmera que permitirá a você ser o autor da sua própria foto. Mas Nilo, se o celular faz tudo, por que eu vou investir em um curso e comprar equipamento? Tá aí uma boa pergunta e responder a ela requer alguns pontos que são curiosos. Primeiro, que aprender algo novo e entender o verdadeiro processo de formação de uma boa imagem é muito gratificante e muito prazeroso também. Entender sobre luz, como medir essa luz, sobre os ângulos, as poses, as composições fotográficas e enfim, tudo que envolve o processo da fotografia é muito mágico e muito especial. E com o celular, você pode praticar algumas coisas e adiantar esse processo de aprendizado e do despertar do seu olhar com esse pequeno aparelho em mãos. E vou te dar aqui dicas e técnicas muito especiais para potencializar o seu olhar para você colocar em prática sempre que pensar em uma foto. Vamos então a essas dicas. E como as câmeras dos telefones estão configuradas para operar no modo automático da captura de luz, a principal e maior dica que irei te dar aqui é sobre composição fotográfica. Porém, não se esqueça nunca de prestar atenção se a luz é boa ou não para você fotografar. E uma luz boa pode ser observada de uma forma simples, já que o celular calcula a medição, tem uma medição automática dessa luz. Preste atenção nas sombras que essa luz proporciona na sua imagem. As sombras estão onde? Elas marcam muitas olheiras? Elas marcam muito abaixo do nariz? Do queixo? Se sim, procure por lugares onde a luz fica mais homogênea, sem marcar tanto isso. E é claro, pensando que estamos fotografando pessoas, ok? E não estou dizendo que não gosto de sombras não, tá? Pelo contrário, eu amo as sombras, mas dependendo de como essa sombra marcar na pessoa, se não for uma foto com algum conceito, vale a pena prestar atenção nessa iluminação, ok? E como o meu maior foco para essa aula de hoje será, como eu já disse, nas composições, eu quero primeiro que você entenda isso, que compor nada mais é do que organizar os elementos de cena no seu fotograma. É saber escolher o que entra e o que ficará na sua imagem, deixando todos os objetos escolhidos posicionados de forma estratégica no momento que for fotografar.
para que com isso tudo fique harmônico e com uma composição que agrade o seu olhar e dê força a essa imagem. Então, será por aqui que iremos começar com algumas técnicas para despertar o seu olhar para o belo da vida e desse mundão. E assim você conseguirá fazer fotos mais fortes e artisticamente mais interessantes. Mas antes de começar a falar das técnicas de composição, quero te alertar para algo muito importante também. Sempre que for fotografar com o seu celular, se pergunte se aquela foto que pretende fazer tem estética. Mas, Nilo, o que é estética? O que é isso? Como eu vou conseguir avaliar essa questão de estética? É se a foto está bonita ou feia? É isso. Então, também seria isso. Afinal de contas, procuramos pelo belo ao fotografar, certo? Mas quero que você se lembre que estética é um braço da filosofia que estuda os 5 sentidos. Ou seja, quando pegar no seu celular para fotografar, avalie se aquela foto que você pretende fazer tem estética, se ela toca um dos seus 5 sentidos. Ou seja, se ela desperta a sua vontade de cheirar aquela imagem ou de comer a foto. Sim, existem fotos, principalmente de gastronomia, que o desejo e sentido despertado na imagem é o paladar. E você, de fato, saliva ao ver a foto, principalmente se estiver com fome naquele momento. E isso muitas vezes é proposital dos restaurantes que sempre postam esse tipo de foto em horas pontuais do dia, durante o momento de almoço e jantar principalmente. Preste atenção nas texturas ao fotografar. Elas despertam o desejo do toque, do tato. Fica aguçado e com aquela vontade de passar a mão e sentir a textura fotografada na imagem. Existem fotos que despertam o desejo de ouvir. Às vezes, ao olhar uma imagem, você costuma ouvir o que está se passando nela. Um exemplo para você entender, pode prestar atenção nesse sentido quando você, por exemplo, observar aquele monte de passarinhos nos fios de energia elétrica. Você consegue olhar a imagem e escutar os sons dos passarinhos. Preste atenção. Tem também aquelas fotos de show, quando aparece um instrumento, você escuta ali a música. Ter atenção aos 5 sentidos irá te facilitar a vida, potencializar e muito a sua fotografia e conquistar admiradores para o seu trabalho, mesmo sendo feita de um celular. Afinal de contas, costumo também dizer que uma boa foto não depende de um excelente equipamento, não. Pelo contrário, a principal máquina é você. A boa fotografia só depende de você, com um olho, um dedo e um cérebro. Essa é uma dica de ouro, não é verdade? Você já havia escutado alguém ensinando dessa forma? Com isso, você começará a observar e enxergar a vida com outras expectativas e outros olhares. Apenas deixe a imaginação fluir, que já me contará como é esse processo para você, com esse despertar da imagem pelos nossos 5 sentidos. Pronto! Agora você tem uma etapa bem sólida, palpável e que faz total sentido para você, certo? Com exemplos para você refletir e desenvolver nessa onda da criatividade artística da imagem que atrai e prende a atenção do seu espectador. Imagens que arrancará, sem dúvidas, aquele "Uau, como você fez isso! Uau, que inacreditável essa foto! Uau, está tudo tão lindo, Nilo, que parece um sonho essa foto." E por aí vai. E é esse reconhecimento que irá te mostrar que você está no caminho certo. Fique sempre atento, então, a tudo que possa despertar a estética com os 5 sentidos na sua fotografia, ok? E agora vamos seguir com mais dicas extraordinárias. Eu sou apaixonado por ensinar sobre elas, que são as composições fotográficas. E darei aqui nessa aula 7 dicas para você potencializar ainda mais a sua fotografia com o celular. Vamos então ir logo para a primeira delas. Afinal de contas, já definiu o que é uma composição, correto? Lembra disso? Então vamos logo para a primeira regra de composição. A primeira regra para compor uma cena
e deixar a sua fotografia mais profissional é uma regra considerada universal, ou tecnicamente conhecida como regra dos terços. Essa regra prega o seguinte: você precisa dividir o seu fotograma em 9 partes iguais. Ao dividir esse fotograma, você irá observar as interseções das linhas nessa divisão. Esses 4 pontos formados desses cruzamentos das linhas são chamados e conhecidos nessa regra como pontos fortes. E o que esses pontos te sinalizam é que você deve posicionar o seu fotografado em um desses 4 pontos das interseções. Pois assim, o seu olhar, ao observar a foto, vai ou é direcionado primeiramente para um desses 4 pontos das interseções, tornando assim o objeto principal da imagem com maior e melhor destaque se posicionado nesses pontos. E olha, mesmo que seja o menor pontinho da foto, o seu olhar vai até ele. Vou exemplificar com algumas fotos para você visualizar melhor essa regra dos terços e falo ainda mais. Caso você, de forma imaginária, não consiga marcar esses pontos na sua câmera do celular, muitas delas hoje em dia vêm com essa grade pronta. Muitos desses celulares já vêm com isso pronto. Basta você procurar nas configurações da câmera e ativar essa grade. Mas, com a prática, em breve você irá conseguir visualizar com facilidade esses pontos e tudo ficará no modo automático na sua cabeça. E você fará fotos sem precisar dessa grade já no seu telefone. Então, vou deixar aqui abaixo 3 fotos já divididas com a grade para você ver um pouco mais desse exemplo que eu acabei de falar, que é a regra dos terços, ok? A segunda regra que eu adoro é olhar para os lugares e procurar por simetria. O que é simetria? Simetria nada mais é do que você dividir o seu fotograma em 2 lados iguais e espelhar o que aparece de um lado no outro lado. A simetria, ela encanta o seu cérebro pela repetição, por esse efeito espelho que criamos. Então, preste sempre atenção nos lugares antes de fotografar. Sempre encontramos algum cantinho que te permite esse espelhamento no seu fotograma, que pode ser, por exemplo, 2 janelas. Eu amo fotografar em cidades históricas, porque sempre tem muitas casinhas com aquelas janelinhas coloridas que ficam lindas na foto. E usar elas de uma forma simétrica é uma estratégia que fortalece demais a sua imagem. Vai encantar a todos, pois é algo do nosso subconsciente que gostamos sem avaliar isso. Está no nosso modo automático. Experimente fazer e me conte, pois depois que perceber essa composição, terá um outro olhar para tudo que se repete nessa vida e ao nosso redor. Eu já fotografei milhares de casais. Por muitos anos foi uma das minhas especialidades e sempre procurei em algum ou alguns momentos do ensaio usar e abusar das simetrias com esses casais. Primeiro, procurando na própria locação essa repetição do local, usando as linhas do asfalto para espelhar meu fotograma, posicionando do lado ou em cima de cada uma dessas linhas o casal. Daí, a criatividade vai do momento, se posicioná-los sentados, em pé, se beijando, um de frente para o outro, ou um de costas para o outro. Aqui já entra outra aula que rende algumas horas de assunto, que seria as poses e como despertar a sua criatividade para a direção espontânea. Mas o segredo é despertar o seu olhar para tudo que se repete no ambiente, que você está fotografando. E eu vou deixar aqui embaixo alguns exemplos com fotos para ilustrar melhor isso para você, ok? E vamos então agora seguir com a terceira regra
que também está entre as minhas queridinhas, que são as regras que considero em um grupo que desenvolvi nos meus cursos como as regras artísticas. Aqui, para simplificar e facilitar para você que pretende fotografar e desenvolver isso por meio do celular, é que, de fato, é importante pensar nas sombras. Uma foto com sombras é sempre interessante. Nesse caso, não estou dizendo das sombras que produzimos no rosto, como eu já disse anteriormente, não. E pelo corpo ao fotografar, não, tá? Não é essas sombras, não. Esse tipo de sombra também pode ser interessante por proporcionar volumes na imagem. Ou o uso da sombra com o intuito de esconder ou realçar algo na sua imagem, tá? Isso também pode ser interessante, mas não são sobre essas sombras que eu vou falar aqui não. Preste atenção. Mas para essa regra em específico, o que eu quero dizer é que você dê atenção às sombras refletidas pelo chão, nas paredes, nos vidros, sombras que dê para você brincar com elas na imagem. Na época que trabalhei muito em casamento, sempre procurei fotografar as sombras durante os ensaios com o casal, ou no próprio casamento. Eu, de fato, procurava por elas o tempo todo, porque sempre que conseguia bons resultados, mesmo que o casal não mandasse aquela foto da sombra na seleção deles para o álbum, eu incluía uma página dupla no álbum e dava como uma lâmina extra, um presente. Causava aquela alegria dupla. Primeiro, por incluir algo inusitado que normalmente não se vê em um álbum de casamento. E segundo, porque é um excelente mimo, um presente como esse, fala a verdade, além de potencializar o álbum como um todo e agregar aquele valor especial e artístico a ele, né? Mas afinal, por que isso acontece? Porque as sombras são importantes na fotografia e são importantes você dar atenção a elas. O que essas sombras causam nas pessoas quando observam essa foto, tá? Vamos entender esse porquê então. Porque as sombras te remetem ao lúdico, a algo que você na sua infância, em alguns momentos ou bons momentos dela, brincou e muito. Me lembro de brincar com as sombras em diversos momentos da minha infância, seja pela parede do meu quarto, antes de dormir, fazendo desenhos com as sombras, tentando criar bichos e monstros, ou pelas ruas brincando com meu irmão mais novo. E amigos, que ao refletir o sol da tarde, ficávamos tentando pisar um na sombra do outro. Coisas de criança que, ao trazer isso para o nosso momento adulto, gera algo gostoso e nostálgico. O cérebro gosta do que vê e reage com entusiasmo. E tudo isso por nos remeter ao lúdico das nossas lembranças ainda adormecidas que a sua fotografia despertou. Sempre que ver, então, uma sombra interessante ou que dê para você criar figuras legais com essa sombra, dê atenção a isso e fotografe, pois com certeza irá produzir imagens, além de muito curiosas, divertidas e com poder artístico altíssimo. Invista a sua atenção em desenvolver o seu olhar para elas e me conte como foi a sua experiência. Separei então 3 fotos das inúmeras que já fiz para ilustrar essa regra de composição para você, tá ok? A quarta técnica de composição que irá elevar e lapidar ainda mais o seu olhar para o mundo da imagem são as linhas. Sim, em tudo existem linhas, seja elas horizontais, verticais ou diagonais. Posicionar bem essas linhas no seu fotograma irá gerar para você imagens extraordinárias e de um poder visual muito forte, pois as linhas têm o poder de conduzir o seu olhar para o objeto principal da sua imagem. Usar essas linhas ao seu favor te possibilitará muitas conquistas na fotografia, como imagens com mais representatividade e peso artístico, já que elas são um forte condutor do olhar e também de equilíbrio e sustentação da sua imagem.
Quando digo em sustentação na fotografia, eu me refiro ao apoio que as linhas dão à foto. Para essa sustentação, costumo me apoiar, ou melhor, apoiar as linhas em um dos 4 cantos da imagem. E no caso, na tela do seu celular. Parece difícil e no início é mesmo. Mas como tudo na vida é questão de prática, eu deixo essa técnica para você refletir sobre ela e começar a treinar o seu olhar a observar mais o seu entorno e todas essas linhas que existem, que muitas vezes estão muito evidentes, mas também, em muitos casos, são pouco perceptíveis. E quanto mais alerta você estiver, mais irá conseguir absorver e fazer melhor uso delas para fortalecer a sua imagem. Então, se liga aqui nesses exemplos que eu vou deixar abaixo. Vamos seguir então com a 5ª técnica de composição que também me encanta muito, que são as molduras. Sempre digo que, quando possível, enquadre ou emoldure o seu objeto principal na fotografia, seja ele uma pessoa ou um lugar. Na fotografia, sempre estamos enquadrando uma porção do que estamos vendo, correto? Por isso, é importante sempre prestarmos atenção ao redor de onde estamos fotografando e procurar usar desses entornos as molduras disponíveis. Sempre fotografamos em locais com janelas, portas, vegetação. Contudo, é possível criar uma moldura e fortalecer com isso o foco e a atenção do nosso fotografado nessa foto. Se não tem nada por perto, o que dificilmente acontece, mas vai que, né? Então, procure criar molduras com as suas próprias mãos ou qualquer outro objeto, dependendo da proposta. Rende fotos muito interessantes também. Faça o teste e me diga o que achou. Veja a seguir alguns trabalhos que fiz aplicando essas técnicas usando molduras para fortalecer e direcionar o olhar direto para o meu objeto principal na fotografia, tá? Eu confesso que o que mais me enche os olhos na fotografia são as técnicas de composição. Pois se você se dedicar a aprender a educar o seu olhar para enquadrar o seu cotidiano, você automaticamente começará a enxergar fotos em tudo. E quando isso entrar no modo automático, eu tenho certeza que com essas técnicas de composição irão minimizar muito o seu famoso branco durante os seus ensaios na fotografia. Você ficará encantado com a nova maneira que irá começar a ver o mundo, pois é um universo único e especial demais. Transforma o nosso olhar e passamos a ficar com aquele olhar de turista o tempo todo, sabe? Que tudo e em tudo existe uma possibilidade, um meio real e possível para se conseguir uma boa foto. Experimente estudar essas técnicas que estou passando aqui para você e entender melhor cada uma delas, praticando com o seu celular esse novo enquadrar na sua fotografia, e observe sempre cada imagem que você fizer. Se a sua composição obtida te agrada ou não, e por que isso te agrada ou não te agrada. Procure sempre por esse porquê. Por que eu gosto e por que não gosto de tal foto. Isso irá facilitar a fixação, fixar essas regras de composição na sua cabeça e irá encher o seu coração de amor pelas fotos que fizer. Lembro que no início dessa aula eu falei sobre estética e de como podemos aplicar estética na fotografia por meio dos nossos 5 sentidos. Então, uma regra fabulosa e que entra aqui como uma 6ª regra de composição são as texturas. Preste atenção sempre nisso, pois em tudo você conseguirá uma textura. E fotografar as texturas irá tornar a sua imagem muito mais interessante. E por quê? Lembre sempre de se perguntar por quê e responder isso será muito importante para desenvolver o seu olhar, certo?
já até imagino que você já respondeu aí o porquê dessa história de usar a regra com texturas, né? Porque já falamos disso na parte de estética. Mas vamos lá. As texturas são interessantes, pois, ao fotografá-las, desperta o sentido do tato. Quando observamos uma foto com textura, queremos tocar na imagem. É impressionante. Faça sempre que pensar em fotografar, colocando ou posicionando a pessoa ou objeto que pretende fazer a foto em algum lugar com texturas. E depois sinta a reação que essa imagem irá despertar em você ou em quem ver essa foto. Em tudo tem textura, gente. A grama, o tapete, os muros, a areia da praia, areias de modo geral, tecidos, madeira. Para contemplar essa técnica, você com certeza não terá dificuldade nenhuma. Basta, como já disse antes, estar atento e observar e, claro, usar e abusar das texturas ao seu redor. Vou deixar aqui algumas fotos com texturas. Não foram feitas com celular, mas poderiam perfeitamente ter registrado também com o meu telefone. Ainda mais que a ideia é essa para a aula de hoje, certo? Usar o celular. Mas o que mais importa é você, na verdade, entender a técnica e saber que é possível aplicá-la tanto para o celular quanto câmeras básicas amadoras de entrada ou câmeras profissionais, tá? Não se prenda ao recurso que você tem em mãos. Se atente na força que você quer dar para a sua imagem que irá criar, e é aí que mora a arte na fotografia. Então, veja só as fotos que separei. Antes de falar da última técnica nessa aula, gostaria de comentar algo que os meus alunos sempre me questionam ou comentam durante as aulas, principalmente quando o foco é na composição. Porque nesse módulo da fotografia, lidamos com as palavras regras, certo? E é da nossa natureza querer quebrar as regras. Ainda mais quando somos muito adolescentes, queremos sempre tentar algumas possibilidades diferentes. Algo que fuja aqui ou ali do que está sendo feito, testado e proposto com muita prática e experiência. Está errado? Não, não. Mas, olha, eu particularmente, mediante a tantas possibilidades e regras já prontas, eu confesso que me resguardo nelas, pois já conheço a força que cada uma tem na minha fotografia e no quanto todas elas somam e muito em cada imagem que eu faço. Sendo assim, dificilmente eu me aventuro nessa onda de quebrar ou fugir das regras. Amo todas elas e uso e abuso de todas. E recomendo a você o mesmo, como uma dica a mais do que extra para essa aula de hoje. Chegamos então na 7ª regra de composição, que irá dar aquele charme na sua fotografia, que são os planos. Eu amo os planos. Por quê? Porque eles tornam a sua imagem mais convidativa. Esse tipo de fotografia é aquela que te dá a sensação de fazer parte da imagem. Que você está lá dentro, sabe? Você se sente na foto como um integrante daquela imagem mesmo. Pois os planos são os que trazem a dimensionalidade para a foto, o famoso 3D, devido à formação de planos de fato na fotografia. Primeiro plano, segundo plano, terceiro plano. Isso nessa técnica fica muito evidente. Ela é muito utilizada nos cinemas, na televisão, e é o que nos encanta tanto, sabe? Comece a observar tudo que você pode fotografar com o seu celular, que deixará os planos bem evidentes na sua fotografia. Lembrando sempre, depois de observar, pois esse será o seu dever de casa para internalizar aí com você cada regra que citamos aqui, tá? E deixar então a sua foto com aquela cara de profissional, pois é assim que ficará com certeza depois que você aplicar cada uma dessas técnicas que te ensinei aqui.
Com elas, você irá perceber de uma forma muito rápida grandes melhorias, apenas com essas dicas que te despertarão o seu olhar. E insisto, anote tudo que conversamos aqui. Faça aí as suas próprias ilustrações e observações que deixarão mais didático e do seu jeito. No mais, não deixe de praticar muito. E para aperfeiçoar a sua foto produzida com celular, contamos também com vários aplicativos para isso, como o Snapseed, o Remini, o Live Collage, o Visco, o Facetune, entre outros tantos. E também gostaria de ressaltar aqui para você que dificilmente eu uso algum filtro, pois essa distorção nas cores e nos tons reais na foto não me agradam muito. Sou mais tradicional quanto a isso. Gosto de cores reais, mais naturais, e quando eu quero algo mesmo assim diferente, o que eu mudo mesmo é a temperatura da luz na hora de fotografar. E em alguns aplicativos em alguns aplicativos pode fazer isso, mexer nessa temperatura. Eu costumo também deixar a luz sempre mais para tons quentes, pois deixa com um ar mais alegre a foto, mais quentinha, mais calorosa, confortável. E outra mudança que eu faço é o uso do preto e branco, pois amo fotos em preto e branco. Eu adoro aquelas fotos com um PB bem escuro, sabe? Pois gosto desse drama que o preto e branco proporciona na fotografia. No mais, é isso. Eu espero que tenha gostado das dicas e caso queiram saber mais, me mandem um direct que será um prazer poder ajudar. E lembrem de compartilhar esse conteúdo com seus amigos e, se possível, também dar um like e curtirem aqui o meu canal. Muito obrigado e até breve!